Olá, estudantes do quinto ano. Estamos iniciando nossa sétima aula de arte com o tema Abstração Geométrica. Então anote a data de hoje, o tema da aula e também separe esses materiais que a gente vai precisar para as nossas atividades. Então, abstração geométrica, né? Certamente você já se deparou com esse tema ao longo aqui da sua vida escolar, visto, né, que você já está num ano avançado e esse conteúdo diz respeito a anos anteriores. Então, só relembrando aqui algumas questões a respeito da abstração. Nas artes visuais, a abstração é quando a imagem ela não se parece com aquilo que ela de repente pode representar ou nem sequer representa, né? Ela trata sobre a forma, a textura, as linhas, essas coisas. Então, só para a gente relembrar, ela não é figurativa. Então, se você desenhou uma árvore e reconhece, ela é figurativa. Se você só pegou as cores da árvore e fez uma composição a partir dela, por exemplo, ela é uma composição abstrata, né? E no caso da aula de hoje nós falaremos em relação à abstração geométrica nos mais diversos contextos. Então a ideia da aula de hoje é entender como a abstração se faz presente nos mais diversas manifestações culturais e artísticas, certo? A gente vai começar aqui relembrando até a definição de forma. Nós já vimos essa definição lá na aula número 1. O que é a forma, então? É um formato, ou seja, um contorno realizado pelas linhas podendo ser simples, como um círculo ou quadrado, assim como ser um desenho mais complexo. Pode ser geométrica ou orgânica. Então aqui a gente tem essa distinção básica, né? Forma geométrica e forma orgânica. Toda forma que não é geométrica, ela é orgânica, né? E as formas geométricas são aquelas formas que têm uma definição própria. Inclusive a gente chama elas pelos seus nomes. Por exemplo aqui, qual que é a primeira forma ali que você está vendo? Acertou quem disse que é um quadrado. A segunda forma é um círculo. Terceira forma é um retângulo. A quarta forma, triângulo. E por fim, a última forma é um pouco mais incomum, né, um pouco mais difícil, é o pentágono. Você consegue definir o que caracteriza cada uma dessas formas? Por exemplo, por que a primeira forma é chamada de quadrado? O que ela tem de específico que diz respeito a ela? Acertou quem disse que é uma forma que possui 4 lados iguais. O círculo é uma forma que possui diâmetro, que é uma linha que corta ele ao meio, e um raio que é constante, né? A gente pode pensar dessa maneira, quando você coloca, por exemplo, o seu compasso sobre o papel, a ponta seca fica num ponto fixo, enquanto a ponta com o grafite vai descrever essa linha que faz esse contorno do círculo. A gente tem o retângulo, que também é um quadrilátero, assim como o quadrado, mas ele tem uma diferença. Ele tem 2 lados que são maiores e 2 lados menores. Triângulo, como o nome sugere, é uma forma que possui 3 ângulos. Então ele também tem 3 lados e 3 ângulos. Pode ter outros triângulos aqui diferentes, né? Esse é um tipo deles, é o triângulo equilátero, que possui os 3 lados iguais. Por fim, o pentágono é uma forma que possui 5 lados. Temos após ele o hexágono e aí por diante. De repente você já viu isso inclusive na disciplina de matemática, certo? Bom, definido isso, vamos seguindo aqui. A forma geométrica, ou seja, o formato, o contorno, ele pode ser criado a partir de pontos e linhas que se conectam. Vou mostrar um exemplo aqui. Estão visualizando ali um ponto na tela? Vou adicionar mais um ponto. Se a gente conectar esses 2 pontos, nós já temos uma linha. Eu vou adicionar mais 2 pontos aqui, e se nós conectarmos todos eles, nós temos uma forma quadrado, né? Os pontos estão aqui numa distância que permitem que eu configure um quadrado. Às vezes não precisa nem ter o ponto. A gente tem aqui, ó, essa ilusão, né? Pelo corte que temos em cada círculo ali, nós temos a ilusão que tem um quadrado ali no meio, porque essa forma, essa configuração é característica do quadrado.
O jeito mais fácil de fazer um quadrado, então, é colocando os pontos e conectando. Tem uma forma bem mais complexa que só vou mostrar para vocês, eu não vou pedir que vocês façam isso. A gente está vendo essa animação que mostra como fazer, então, um quadrado a partir de círculos. E vejam, ali está bem rápido, inclusive, mas é bem complexo, né? Com régua e compasso é possível fazer qualquer forma geométrica, tá? Mas isso é lá mais para frente, quando vocês estiverem estudando isso, de repente, em matemática, que vocês vão ver. Aqui eu só trouxe como curiosidade mesmo. Mais especificamente, falando daí da arte, nós temos, então, essa ideia do abstracionismo geométrico. Só relembrando aqui, a abstração começa lá no início do século XX, com o Kandinsky, né, que é o autor dessa obra que está na tela. Datam mais ou menos, aproximadamente, de 1908 a 1910, a primeira pintura abstrata, o primeiro trabalho. Como característica, esse primeiro momento da abstração do Kandinsky tinha um lirismo, né? Então não eram formas geométricas, eram mais formas orgânicas. Depois, numa outra fase já da sua vida, vai ficando mais geométrico, ou geometrizado. Essa obra, por exemplo, é de 1923. Então já tinha um percurso aqui, né, que ele estava trabalhando com a abstração. Outro exemplo aqui de movimento que trabalha com arte abstrata é o suprematismo. Então o suprematismo é um movimento russo, né, e tem como o pioneiro, enfim, o principal artista, o Kazimir Malevich. Essa obra que nós estamos vendo é de 1913. Então observem bem ali que é apenas um quadrado preto sobre um fundo branco. Outro detalhe é o título dessa obra, que é quadrado preto sobre branco, sobre fundo branco. Ou seja, aqui o artista não deixa margem alguma para a gente imaginar outra coisa que não seja aquilo que está na tela. Tem ali uma frase em que ele sintetiza o que ele estava pensando quando ele criou essa obra. Eu sentia apenas a noite dentro de mim. E foi então que concebi a nova arte, que chamei suprematismo. Então observem ali que basicamente aquele quadrado preto vai aí trabalhar nessa ideia do simbólico, né? Então está simbolizando ali essa sensação que ele tinha da noite, do escuro, enfim. O que quer mais que ele estivesse sentindo. Mais um movimento que trabalhava com formas geométricas, o neoplasticismo. O neoplasticismo tinha como um dos seus fundadores um pintor chamado Pierre Mondrian. O trabalho dele consistia em formas retangulares, então linhas retas, quadrados e retângulos. A obra dele não vai além dessas formas. Os três artistas tinham em comum trazer um ideal ligado à teosofia. Teosofia, vamos pensar que é uma forma de religião, né? A antroposofia também fazia parte aqui do pensamento desses artistas. Então qual que era a ideia deles? E principalmente aqui o neoplasticismo. O Mondrian propunha que, a partir de formas que fossem universais, ou seja, comum a todos, e que essa estética que fosse universal, com as formas mais básicas, né, quadrado, por exemplo, com as cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo, e o branco e o preto, além do branco e preto, você construísse uma estética, e essa estética seria universal, seria para todos. Então, não tinha figuração, sequer tinham linhas diagonais. Era mais ou menos por aí que pensavam os pintores, né, os artistas neoplasticistas. Interessante pensar também essa relação simbólica que eles vão criando com esse mundo abstrato, né? Então aqui diz respeito de coisas que vêm da religião, por exemplo. Como eu falei, da teosofia. Aqui eu trouxe algumas coisas para ilustrar como, de repente, o movimento neoplástico conseguiu, de certo modo, alcançar outros meios, né, como a arquitetura, o mobiliário, até a questão das roupas, estampas e aí por diante. Então essa estética era trabalhada de um modo mais amplo. Tanto que tinha um movimento chamado de Stijl, que é um movimento holandês, em que eles propunham essa renovação estética, né, da visualidade. E eles queriam que essa estética perpassasse o quadro e a pintura, que não precisasse mais do objeto de arte, que a vida toda fosse pensada a partir da estética da arte, né, que a arte estivesse presente em todos os meios, em todo momento.
Então aqui nesse exemplo nós temos essa cadeira feita pelo arquiteto Gary Thomas Rietveld. Essa cadeira foi feita então ali entre aqueles anos, né, 1918 e 1923. Ele participava desse movimento, né, como eu disse, o neoclassicismo ou The Steel. É uma cadeira vermelha e azul. Veja como ela é semelhante à pintura do Mondrian. Eu vou até voltar aqui, né, os planos retos, as cores, as linhas escuras. E não ficou por aí só. Esse mesmo arquiteto planejou uma casa, inclusive executou, é o que a gente vê ali naquela imagem real. Temos uma maquete aqui, né, desse projeto, que foi idealizado pelo Theo van Doesburg, que também era um importante artista que participou do movimento. Vejam que ali se repetem os planos, as linhas, o branco, o preto, o azul, o vermelho, o amarelo. E aqui o interior dessas casas. Como que ele era pensado, né? Além disso, como eu falei, essa ideia, essa estética, ela vai para a moda. Em 1965, um estilista, né, o Yves Saint Laurent, ele vai produzir um vestido que fica bem famoso, né, inclusive até hoje ele é comercializado. E outro exemplo ali é o tênis da marca Nike, né, que também tem essa estética e foi feito mais recentemente. Então, ainda está muito presente aqui no nosso cotidiano esse estilo, né, o neoplasticismo. Isso, gente, foi só para a gente ter um panorama mais geral dos movimentos que usaram da abstração geométrica, aqui pensando mais essa ideia da arte eurocêntrica, né? Nessa tradição da pintura, principalmente, e depois aqui chegando a outros meios a partir, logicamente, dessa arte que é institucional, ou seja, essa arte que está presente nos museus, galerias, e tem todo esse pensamento que vamos chamar de erudito da arte. Nós vamos para uma próxima atividade aqui, para mim não ficar só falando também. Então o que você vai fazer? Você vai desenhar as formas geométricas e escrever o nome delas. Pode ser todas as formas que você conhece. Nesse primeiro momento, até não vou pedir que você faça com régua e compasso. Tenta exercitar fazer as formas geométricas à mão livre, tá? Pode fazer várias vezes, se não deu certo, passa para a próxima folha e assim por diante. A ideia aqui não é que você já tenha um desenho acabado, uma forma perfeita, que é impossível traçar uma linha reta sem usar a régua, mas é melhor para você ir exercitando mesmo a espacialidade, até a questão motora aqui. Então coloque os nomes. Pode até começar com aquelas formas que a gente já viu aqui no começo da aula, mas se você conhece outras, pode ir adicionando quantas formas você quiser. Detalhe, tem que ser forma geométrica e tem que pôr o nome. Até consulte alguns adultos para ver se você consegue ampliar o teu repertório aí. Eu vou te dar uns minutinhos para você fazer essa atividade.
A partir de agora, então, a gente vai ver, como eu disse lá no início, a gente vai ver essa abstração em outros contextos, né? Eu vou trazer aqui, por exemplo, no contexto da arte indígena. A gente até começou a falar um pouquinho sobre isso na aula anterior, quando a gente começou a tratar sobre o Poti, né? A expedição que ele fez pelo Xingu, e aí como ele foi impactado e trouxe isso para o seu trabalho, a questão do grafismo indígena. Inclusive, nós fizemos uma atividade com a professora Deia na aula anterior, vocês lembram? Aqui como exemplo eu trouxe para início de conversa a cerâmica Marajoara.
povo de Marajó, né, por isso recebe esse nome, Marajoara, também eram nativos, e até a colonização portuguesa eles tinham essas características todas ali, a pintura sobre a cerâmica, o desenho e até ornamentos em relevo. Depois isso vai se perdendo com esse processo de aculturação, né, a sua cultura vai mudando, mas os arqueólogos descobriram muitas dessas coisas de muitos séculos atrás, né. Mas vejam como é bela essa geometrização. Inclusive aqui, eles trabalham quase no limiar, porque eles representam também animais ali. Não sei se vocês conseguem ver naquele vaso central, tem uma espécie ali de um peixe. Outras formas também trazem uma estilização da figura humana, como se estivesse segurando parte dessa geometrização, né? Inclusive muito semelhante aos vasos gregos, né? Embora esses povos não tivessem contato algum. Além do grafismo estar presente na cerâmica, muito comum também aparecer na pintura corporal. Quando a gente pensa na cerâmica, nós já conseguimos estabelecer aquela relação que eu falei sobre algo que é utilitário e algo que é não utilitário. Então, um vasilhame de cerâmica, ele sempre tem uma função, né? Ele vai acomodar ali, ele vai servir para comportar e carregar, enfim, azeites ou outros alimentos, por exemplo, água também. Já a pintura corporal ele não tem essa função, é quase puramente estética. Por que quase puramente estética? Ali tem uma listinha de alguns atributos para a pintura corporal indígena. Então, além de enfeitar, serve para defender contra o sol, os insetos e os espíritos mal. Aqui a gente começa a pensar nessa relação simbólica que eles estabelecem. Então, de acordo com a importância daquela pessoa na tribo, a pintura também vai ser diferente, né? Tem uma hierarquia. Os guerreiros recebem um tipo de pintura, as mulheres outra e assim por diante. Também serve para mostrar como aquela pessoa está se sentindo, de repente, naquele momento. Se é um momento, por exemplo, de luto, é um tipo de pintura que é diferente de pinturas festivas, né? E serve também para favorecer na proteção e ter sucesso na caça, na guerra, na pesca e na viagem. Bom, então a pintura corporal ela não tem essa relação tão evidente ali do utilitário, como são os vasilhames, mas, por outro lado, tem uma outra função que aí é simbólica, né? Por isso que eu coloquei lá no início também que essa abstração vai ter um certo simbolismo. A gente até pode pensar nesse paralelo com o neoplasticismo, o suprematismo, né, e também o abstracionismo do Kandinsky, que tinha essa ideia de trazer algo de transcendental para a pintura. Ou seja, lidar com coisas esotéricas, místicas, né, religiosas. Então isso vai ganhando conotação simbólica, vai ganhando significado à medida que essa cultura vai se passando para as outras pessoas. Outro material que aparece muito nesse grafismo indígena é a cestaria, né? Aqui a gente tem a cestaria da etnia Koikuro, como eu falei na aula anterior. O Brasil tem muitas etnias, muitos povos indígenas diferentes, né? O Koikuro é um desses povos indígenas. Bom, aqui faz parte de uma coleção particular, enfim, mas eu trouxe para vocês prestarem atenção nessa geometrização, que é muito comum, às vezes, em diferentes etnias, né? Tem características que são muito próprias de uma etnia e tem outras que já são mais genéricas, até porque, quando você está trabalhando com formas geométricas, é quase impossível você não repetir as formas, né? O quadrado, o círculo, e dependendo da composição que você faça, ela não vai ser tão identitária assim, porque é mais universal, quase todo mundo usa, então às vezes aparecem composições bem semelhantes em diferentes lugares. Nós veremos aqui um videozinho, um vídeo curto, mas é bem interessante porque ele mostra os indígenas trabalhando a cestaria, fazendo aqui, montando essas formas, né, esse grafismo a partir das cestas. Vamos acompanhar então. Para os Kaigang, povo de engajamento milenar na produção de cestos, criar coisas é menos uma imposição de formas sobre matérias inertes do que um processo de informar e de transformar materiais. Além da variedade de matérias-primas, os cestos incorporam diferentes nomenclaturas, detalhes anatômicos, motivos gráficos, técnicas e métodos de montagem.
Com mãos experientes e hábeis, são geralmente as mulheres caigangue junto com seus filhos e netos e em meio às diferentes tarefas domésticas que trançam as 3 classes básicas de cestarias chamadas kei, peneira e cre. O modelo kei de cestos se refere àqueles mais altos. Os modelos cre são os mais largos. Os modelos peneira são largos e rasos. Os nomes dados às partes específicas da cestaria são muitas vezes os mesmos usados para as partes do corpo humano. Algumas partes básicas de um cesto do tipo cre, por exemplo, são boca, corpo, joelho e nádegas. Compõe algumas das técnicas caigangue o trançado horizontal-vertical e o trançado diagonal. Para a confecção das bocas ou bordas dos cestos, os fios são aparados, dobrados e amarrados. Também podem ser finalizadas com uma madeira roliça firmada dentro e fora da borda do cesto, ou com tiras de madeira que são colocadas ao redor da borda, uma em seu interior e outra no exterior, sendo então costuradas usando vários fios de linha encerada ou outra fibra vegetal. Os padrões, cheios de força e movimento, são inúmeros, além da variedade de grafismos conferida pela criatividade pessoal de cada artesão. Então, o vídeo foi mais para mostrar o processo mesmo, né? Vejam que esse processo de fazer as tramas ali do Vime é bem complexo. Imagina você combinar essas tiras de forma a configurar um desenho ali, né? Então, só para a gente entender esse processo um pouco. A gente vai para uma próxima atividade, né? Então observem bem que essa atividade tem uma série de passos aqui, é um pouquinho mais complicada, mas eu acho que você vai conseguir fazer. Num primeiro momento, você vai pegar um pedaço de papel, vai tentar deixar ele quadrado, né? Pode ser um papel sulfite aí, ou retirar um papel do seu caderno mesmo. E você vai fazer um desenho geométrico simétrico. Se você não lembra direito o que é simétrico, é aquele tipo de desenho que tem uma relação de igualdade entre as partes. Então, simetria é quando, se eu traçar uma linha no meio, ele vai ser igual de um lado e de outro. Se eu traçar uma linha horizontal, mesma coisa, ele vai ser igual em cima e embaixo. A gente, inclusive, vai ver isso aqui na sequência. Mas nesse papel quadrado, você vai fazer um desenho geométrico. Pode pegar uma forma só, ou mais que uma, mas tente fazer um desenho bem simples para não complicar muito depois. Depois que você fez o desenho e terminou, você vai cortar esse papel em 4 partes. Então você vai fazer um corte na vertical e um corte na horizontal. Quando você fizer o corte, você vai ver que as partes que se separaram vão formar pequenos módulos. Por isso que o nome do desenho é desenho modular. É também chamado de desenho em trama, em rede. É a mesma lógica aplicada, por exemplo, quando você vê a cerâmica em muitos pisos, né? É a mesma lógica. Então cada cerâmica é um módulo e quando eles se juntam eles vão formar um desenho maior. Também é muito comum na tecelagem, né? A gente vê muito desse tipo de trabalho na tecelagem. Porque a ideia é que quando você repete isso, né, ele tende a uma repetição infinita. Então, quanto mais módulos você for pondo, mais desenhos vai formando. A gente tem aqui o processo de repetição, que também é chamado de rapport, principalmente na estamparia, né? Vou voltar aqui a instrução para a gente entender os passos. Então, desenha no quadrado, corta em 4 partes e aí separa. Depois que você tiver separado o módulo, por exemplo, você poderia fazer cópias dele. Não precisa sempre estar desenhando, né? Você poderia fazer cópias e depois você pode preencher um espaço muito grande com essa técnica. Vamos fazer então, vamos experimentar.
agora a gente vai seguindo aqui, mas antes eu quero dizer que se não deu tempo de fazer todas as etapas aqui, não tem problema, deixa o material do ladinho e assim que acabar a aula você pode retomar ou em outro momento que você tiver essa disponibilidade. Aliás, toda atividade que a gente passa aqui, a gente pensa nisso, que se não der tempo de trabalhar no momento da aula, separe um outro momento, né, que você possa aí se organizar e realizar e finalizar a atividade, tá bom? Vou mostrar agora a abstração geométrica em mais um contexto também diferente. Antes eu vou apresentar esse artista, o nome dele é Rubem Valentim. Ele nasceu na Bahia em 1922 e faleceu em São Paulo em 1991. Ele também era um artista multimídia, né? Ele trabalhava com pintura, escultura, com gravura e também foi professor. Suas composições reconfiguram símbolos, emblemas e referências africanas. São figuras de religiões, com traços de machados e flechas e cores das vestimentas usadas pelos religiosos. Principalmente das principais religiões aqui de matriz afro que a gente tem, que é Umbanda e Candomblé. Ele traduz a forte presença ancestral da África na cultura brasileira. Então, nesse momento, você já deve ter deduzido isso, né? Nós primeiramente vimos a abstração geométrica num contexto da arte europeia, que aí também vai fazer parte do contexto do Brasil, né? Principalmente do século XX. A gente viu também o contexto dessa abstração no trabalho dos indígenas, que é uma outra matriz estética brasileira. E por fim agora a influência africana. Um pensamento aqui é sobre a ideia de falar de arte africana, né? É o mesmo pensamento que eu trouxe semana passada quando a gente fala de arte indígena que a gente tenta formatar e estereotipar. A África é um continente, é muito grande, tem muitos países, né? Então, quando a gente pensa em arte africana, na verdade, a gente está simplificando demais a ideia, porque existem muitas etnias, muitos povos diferentes, às vezes dentro de um mesmo país. Mas, enfim, o Rubem Valentim ele vai trazer esses elementos para a sua pintura, né? Então, ele trabalha principalmente a partir da geometrização e lidando com esses símbolos, como eu falei, das religiões de matriz afro. É interessante também pensar que ele vai se inspirar na estamparia, de modo geral, né, de povos africanos. O nome dessa obra é Emblema, e é uma obra de 1979. Essa aqui, o nome da obra é Variação, e a data é 1987. Também se usa o recorrente das formas geométricas e, lógico, além das cores. Lembra que eu falei também que, desde lá da abstração geométrica na Europa, né, tem uma relação simbólica com vários pensamentos, às vezes religiosos, transcendentais e aí por diante. Aqui na pintura do Rubem Valentim não é diferente. A gente vai para a nossa última atividade de hoje, tá? Qual que é a ideia aqui? A ideia é você criar uma paleta de cores que tem algum significado para você. Então pode ser uma cor que você gosta, aliado a alguma outra cor que signifique algo, mas a ideia é que você faça essa relação de significado, nem que seja bem simples. Aí a composição vai ser mais livre, né? Você vai escolher as formas geométricas que você quiser e tentar montar aqui uma pintura com formas geométricas e cores que tenham significado simbólico para você. Vou te dar mais uns minutinhos para você fazer essa atividade.
Muito bem, gente. Hoje a aula foi corrida, né? Tivemos bastante conteúdo e também bastante atividades. Se não deu tempo, eu insisto aqui que você separe um outro momento para você concluir as atividades. Por hoje é isso, então. Até logo.